Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do livro Biogeografia e Meio Ambiente, que fala sobre os meios abióticos e os seres vivos. Na ecologia, a gente costuma falar que os fatores abióticos é toda a influência que eles recebem ali no ecossistema, né, tais como luz, temperatura, ou seja, o clima em geral. Isso tudo influencia na sobrevivência desses organismos. É como eu já tinha dito, né, a temperatura, o clima, ele define a sobrevivência dos animais, ele influencia na sobrevivência. E por isso que existem os animais endotérmicos e ectotérmicos. E eu vou explicar agora umas leis para vocês que existe, lei de coloração de proporção, que explica melhor essa lei de sobrevivência de animais da mesma espécie, que tem essa diferença de espécies animais da mesma espécie que vivem em regiões diferentes, assim como em lugares mais frios, em lugares mais quentes, existe essa diferença de animais mesmo sendo da mesma espécie, mesmo sendo da mesma família. Um pouquinho da proporção, da lei da proporção. Os animais que vivem em regiões mais frias, eles tendem a ser maiores do que animais da mesma espécie em que vivem nas regiões mais quentes. Por quê? Porque quanto maior o animal for, mais resistente ao frio ele fica. A lei da coloração, né? Os animais que vivem em regiões mais quentes, eles apresentam uma coloração de pelo mais claro, né? Para poder se adaptar ao ambiente quente do que os animais da mesma espécie em que vivem nas regiões mais frias, né? Que são maiores e que têm o pelo mais escuro e grosso. Por último, que é a lei da proporção cardíaca, ou seja, animais que vivem em regiões mais frias, elas apresentam uma quantidade de calor maior do que das espécies em que vivem na região mais quente, porque assim ela apresenta um volume maior de peso e de coração do que os animais da mesma espécie em que vivem nas regiões mais quentes. Hoje eu vou abordar aí o assunto, né, sobre a luz solar, né, no nosso planeta e a fonte de energia que ela é. Os vegetais autógrafos dependem para a realização da fotossíntese da luz solar, né? Essa varia de acordo com a latitude onde está localizada a vegetação. Há vegetações que precisam de muita luz, como a grama, enquanto outros podem viver na sombra, porém, de qualquer forma, precisa de alguma luz, né? Quanto aos animais, como consumidores de primeira e segunda ordem na cadeia trófica, a dependência da luz é menos acentuada. Porém, animais como o besouro, né? Eles vivem em troncos de madeira aí, né? Tronco de árvores, pois não precisam de tanta luz. Mas há outros que necessitam de mais luz, né? Vai de acordo com o relógio biológico aí de cada animal. Introdução, né? Que seria aí sobre os climas do mundo, onde a associação da temperatura, precipitação, umidade, luz e vento foram os estados de tempo cujo ritmo sequencial dá origem ao clima. Temos no mundo seis tipos climáticos, que seriam aí o clima equatorial, onde está associada a massa de ar equatorial e a convergência intertropical, né, dos versos alísios. O clima tropical também, né, está associado à alternância de massa e tropicais que provocam a estação seca do ano. O clima subtropical, onde ocorrem áreas aí, né, onde há alternância de massas polares e polares tropicais com predomínio aí das primeiras. Outro também seria clima desértico e semidesértico. Esse tipo de climático está associado às altas pressões subtropicais, ou seja, áreas de dispersão. E ainda também climas temperados, o que seja, né? Está vinculado à atuação de massas tropicais nos versos e massas polares no inverno. Climas subtropicais e polares ocorrem em áreas próximas aos polos, onde atuam massas frias sob pressão. O Sol é um dos sistemas mais importantes estudados até hoje, pois é nele que encontra-se toda a vida e nutrientes necessários para ela. O estudo do solo tem, por sua vez, a identificação, finalidade e classificação.
O solo é um elemento composto em duas partes, um mineral e outra orgânica. A primeira é por uma alteração direta na rocha por parte da degradação e decomposição química, sendo ou não de matérias aluvial. A caracterização do solo, que não é só feita pelo clima, localização, mas também por nutrientes, tem por sua vez várias ações de solos. Nessas várias ações chamadas de catena, que seriam diferenciação de cor, textura e etc. A diferenciação químicas chamadas de horizontais, que classificam a reação do pH e elementos químicos. A parte orgânica do solo nada mais é do que resultado de acumulações e decomposições dos seres vivos, energia, sintetizando assim humus. O humus sendo uma estrutura molecular que, quando agrupadas, formam coleoides húmicas, gerando o equilíbrio do solo, estabelecendo ligações entre argila e ferro. Bom dia, eu vou estar apresentando um dos temas do livro de Geografia, Biogeografia e Meio Ambiente e vou falar sobre o solo, terceiro capítulo. O solo, ele é um dos elementos principais no ecossistema, um dos mais importantes, porque é nele que as plantas e os organismos fixam-se, né, para poder se nutrir, crescer e florescer, muitas das vezes. E ele é um dos mais importantes, né, estudados no ser humano para o entendimento não só do ecossistema, mas como de toda a vida em si, né, de antigamente até hoje, né. As pessoas que estudam o solo, fazem esse estudo de caso, elas têm o nome que seria pedologia ou então edafologia. Um dos exemplos é os agrônomos. Eles têm um conhecimento do solo a partir do momento para que ele tire um melhor aproveitamento para poder produzir sem causar uma erosão naquele local, né? Já os pedólogos, eles fazem a identificação, a interpretação e a classificação desse solo, no entendimento para que ele coloque, classifique como aquele solo vai se comportar no decorrer do tempo, né? O geógrafo, ele já faz o estudo procurando obter os dados daquele solo e explicar a organização daquele espaço, daquela paisagem. Por exemplo, o solo que é muito ácido vai ter ou não muita vegetação. Aí o geógrafo, ele vai estar te dando essas questões, né, esses dados a partir dessas observações, né? O solo em si, ele tem duas composições, ele é composto por duas definições, o mineral e o orgânico. O mineral, ele é a alteração da rocha em degradação pela mecânica e decomposição química acrescida pelo movimento aluvial, ou não aluvial também, né? E a orgânica seria o acúmulo e decomposição dos seres vivos daquele ecossistema, seja ele vegetal quanto animal. Já a catena e o perfil, com as diferentes intensidades atuantes dos fatores de gênese, pode alterar e formar diferentes solos. Esse processo é chamado de catena, né? Então, basicamente, o catena, ele vai mostrar quais são os processos que aquele solo faz e sofre para ter aquele tipo que ele é, né? Já o perfil, né, que pelo mesmo motivo que forma uma forma mais profunda, mais aprofundada de entendimento do solo, são as propriedades físicas, né, dele, que variam entre a cor, a textura e a estrutura. E também tem as químicas, né, que são a reação do pH, os elementos químicos, que assim caracterizam o chamado horizontes, né?
Os horizontes, eles têm a classificação de O, A, B, C e R, que eu vou explicar na próxima. Eu vou ler aqui que eu não consegui memorizar ainda. Então, os horizontes, ele compõem o perfil do solo, né? Onde que vai apresentar características únicas deles, né? Em alguns casos, por exemplo. O horizonte O é formado por material orgânico morto, a qual, formado ainda não decomposta, será indicado por O2, caso contrário, será O2 respectivamente. Então, basicamente, esse solo vai ser formado por matéria morta, decomposta ou não por O2. Então, aos poucos, esse material vai se decompondo para poder nutrir a terra. Também temos o horizonte A. É o mais superficial, no qual recebe intensamente a ação dos elementos climáticos, ou seja, tipo, o clima vai mudar aquela parte daquele solo, entendeu? Rico em material orgânico e minerais resistentes à intemperização, pois o material é solúvel, recebe o nome de eluvial. Já o horizonte B, ele vem logo após o A, né? Onde tem um grande acúmulo, né, de bases como óxido de ferro, óxido de alumínio, argila e às vezes a matéria morta, né? Esse horizonte é chamado de eluvial. Já o horizonte C, ele é a transição entre o solo e a rocha, né? Que é a rocha matriz, que é algo um pouco mais sólido do que o próprio solo. Forma um material não consolidado e fragmentos de rocha. Tem alguns fragmentos perto desse horizonte, né? Perto dessa camada de terra. E ele é nomeado como rególito, no caso. E por último vem o horizonte R, que é a rocha matriz. Bom, as propriedades físicas e químicas do solo. As propriedades físicas seria a textura. As partículas do solo que o formam são designadas de areia, limo e argila. Partículas acima de 2 milímetros formam o esqueleto do solo. Bom, a areia grossa, né, ela é de 2 milímetros a 0,2 milímetros. A areia fina é de 0,2 milímetros a 0,02 milímetros. Já o limo é de 0,02 milímetros a 0,002 milímetros e a argila inferior a 0,002. A argila fina são chamadas de fração coloidal. São biologicamente e quimicamente ativas e constituídos de moléculas orgânicas e minerais e apresenta carga positiva. A porosidade é o espaço do solo não ocupado pelo solo, são intervidos pelo solo. E nesse espaço vazio, que muitas vezes é preenchido de ar ou água. Então a porosidade seria mais ou menos isso. Os macropolos, eles não são capilares e são superiores a 0,05 milímetros. Já os microporos são capilares e é inferior a 0,0 milímetros, né? Os macropolos, eles integram, né, no caso, entre partículas. Os macroporos, eles têm um maior intervalo entre as partículas, né? Entre elas, incapazes de reter a água do solo por mais de 24 horas. Já os microporos, eles são ao contrário, eles têm os menores intervalos, né? E são capazes de reter água por mais de 24 horas. E detalhe,
que podem enriquecer com substâncias minerais que formam nutriente para essas plantas. Então, os solos que são férteis, muitas vezes eles são microporos, né? Onde que eles têm mais água, conseguem trazer essa nutrição para as plantas, né? Muitas vezes pegar a água da chuva que escorre da montanha e desce até a beira da montanha, isso seria uma forma de uma nutrição dessa vegetação que está logo abaixo da montanha. O solo, ele também tem a parte da filtração, que seria a capacidade dele absorver, né, e deixar-se penetrar nele água ou ar. E uma curiosidade é que quanto mais grossa for a textura, mais rápido será a sua penetração dessa água, desse ar. Bom, e também agora temos a permeabilidade ou então a percolação. É a capacidade do solo transmitir essa água, esse ar, tanto para baixo, que seria vertical, quanto lateralmente, né? E uma curiosidade também sobre esse perfil do solo, né? Essa característica do solo é que quanto mais rápida a penetração for, quer dizer que os solos são arenosos e mais lentas nos argilosos. Bom, aí logo após vem a estrutura, que é a reunião dos separados do solo em agregados que se separam por superfície de enfraquecimento, ou seja, o solo mais enfraquecido é separado do solo um pouquinho mais, digamos assim, que forte, assim, que tem mais nutrientes, né? E as classes dessas estruturas seriam a laminar, a prismática, colunas e esféricas. E em seguida tem a cor do solo, né? Que é a propriedade do solo de refletir ou então absorver diferentes comprimentos de ondas. Essa escala é feita pela escada de Munsell. Desculpa se eu pronunciei errado. Ela varia com a quantidade e a qualidade das substâncias minerais, ou seja, dependendo daquela substância mineral que está aterrado, que está absorvido pelaquela terra, a cor daquela terra reflete naquele estado, né? Tipo material orgânico e umidade. Então, a umidade, material orgânico e as questões minerais desse solo vai alterar muito a cor dele, né? A temperatura do solo, ela vai variar, vai determinar por vários fatores, né? O primeiro deles seria a latitude, né? A topografia, a cobertura vegetal, o teor da água, que assim apresenta a temperatura daquele ambiente. Por exemplo, se aquele ambiente não tem uma cobertura vegetal, mas tem aquele solo úmido, né? Vamos supor o asfalto da rua, podemos assim dizer, né? Então ele vai ser um solo fresco, mas ao mesmo tempo vai ser quente, porque aquele solo fresco uma hora vai esquentar e o vapor vai subir, a água que está naquele solo vai subir, né? Já na cobertura vegetal, onde que vai ter mais sombra, vai ter mais o teor da água, ele vai conseguir absorver, então a planta vai conseguir respirar, soltar não só oxigênio, né? Mas como também vai segurar um pouco mais a água dentro dela, deixando assim um pouco mais fresco, né? Um pouco mais agradável, aquele clima de verão, vamos dizer assim, no parque, né? Então, a temperatura vai determinar por conta desses fatores, né? E vamos às definições, né, dos arenosos. Os arenosos, eles, graças à sua predominação de macroporos, ou seja, poros um pouco maiores, com espaçamentos maiores, né? Ele
são mais secos e quentes, tendem a ser mais secos e quentes. Já os micros, que são os argilosos, eles possuem uma peraí, essa palavra é difícil, contibilidade térmica maior, né? Então, ou seja, ele vai absorver mais aquele calor e não vai refletir. Basicamente, como eu dei o exemplo que o solo da rua faz, ele absorve o calor e reflete, né? Então, isso é bem importante lembrar. Bom, vamos falar agora sobre a erosão. A erosão, ela tem 3 características que fazem ela o processo erosivo acontecer. Seria a textura, a porosidade e a estrutura do solo. Bom, solos mais arenosos, né, eles são mais friáveis e facilmente erodidos. Já os argilosos são mais difíceis de acontecer, né? Podemos ver que, acredito, me corrija por favor, professor, que a areia, por exemplo, acho que, ou então rochas de montanha, muitas vezes elas são um pouquinho mais fáceis de quebrar dependendo do local, né? Já ou solos mais perto da água também são mais fáceis de poder quebrar, né? Algo do tipo assim. Também tem uma parte orgânica. Ela vem dos animais e das plantas em decomposição, né? E nesse processo atuam as bactérias, os fungos e os actinomicetos, que eles fazem um processo de retirada de açúcares, celulose ou corpos similares, que servem de energia para transformar o material morta em humus, né? Eles formam os colóides úmicos, né, que colaboram para manter o equilíbrio do solo e assim estabelece uma ligação entre a argila e o ferro. Então ele seria uma cola para juntar esses dois, basicamente. As propriedades químicas desse solo, ela é feita basicamente do que? 98% dos solos são compostos por oxigênio, 47%, sílica, alumínio e ferro. Seria a parte ácida do solo, encontrados como óxidos e carbonatos. Desculpa. E cálcio, magnésio, sódio e potássio seriam os básicos. Seria a parte básica do solo que ele precisa para poder se manter e nutrir, né? Nos processos de intemperização, né, ocorrem 3 tipos de processos químicos. O primeiro se chama hidrólise, que é a dupla composição em que o componente da água e minerais se trocam. A segunda é a hidratação, que é a penetração da água nas grandes cristalinas e provocando o enfraquecimento daquele solo, né? O terceiro seria a desidratação, subtração da água das grandes cristalinas e da origem a maior rigidez delas, né? A maior rigidez do solo. Bom, a reação do solo. Quando a água do solo é desassociada do hidrogênio, sendo positivo e o OH negativo, esse processo é chamado de potencial de hidrogenização, ou de hidrogênico, no caso, que seria o pH. É o logaritmo da concentração de hidrogênio. Muito difícil gravar isso aí. Bom, a água no solo tem a sua função de quebrar as partículas cristalinas da rocha, né, e transformá-las em nutrientes para as plantas.
e usa a ocupação em espaços vazios, que são os poros, e são classificados em água gravitacional, que ocupa os macropolos, não sendo do retinto por mais de 24 horas. Retido por mais de 24 horas, fazendo penetrar mais a fundo por conta da gravidade. E temos a água capilar, que ela ocupa os microporos, onde é retido por mais de 24 horas, movimentando-se por capilaridade. E tem a água higrocóspica, meu Deus, que difícil esses nomes, envolve as partículas do solo em uma forma de vapor. Para a nutrição das plantas, para seu crescimento e e o cálcio, desculpa, eu tinha esquecido, que forma juntamente combinado com a água e com várias soluções, né, nutritivas para a planta, formam as cadeias. E por último, não menos importante, as raízes têm uma importante função que contém seivas, né? Essas plantas contêm seivas nessas raízes, e são as cargas negativas, né? Onde elas atraem e estabiliza o solo através das trocas de cátions, né? Assim deixando o solo ácido. Então com essa troca ocorre a acidez do solo, que muitas vezes assim o solo está muito ácido e não nasce, quer dizer que ele não está tão fértil, que ele perdeu toda a sua composição. E assim termina a minha parte sobre o solo. Então, Anne Nunes, eu sou do primeiro TK. Eu vim falar hoje sobre classificações e características dos principais tipos de solos no mundo. Existem 3 tipos de solos: zonais, intrazonais e azonais. Os solos zonais são solos que têm sua gênese e evolução ligadas principalmente ao clima. Sua distribuição segue de mundos paralelos e cinturões climáticos. Dentro dos solos zonais, existem os solos das regiões polares e subpolares, solos Poitou, solos de Poitou, solos pardos florestais e solos Chernozem. Tem os solos tropicais vermelhados pardos, solos laterais e solos tropicais vermelhos e lateritas. Os solos intrazonais são aqueles que, independente de fatores climáticos, destacando fatores locais como composição mineralógica da rocha. Dentro dos solos intrazonais tem os solos hidromórficos e solos negros. Os solos azonais são solos mal desenvolvidos. Encontramos em qualquer lugar que tenha deslizamentos, dunas ou decomposição de matéria recente. Nos solos azonais tem os solos de montanha e os solos aluviais. Hoje eu vou falar sobre elementos bióticos e eu vou falar só de 6. O primeiro que eu vou falar é parasitismo, que é indivíduos de uma espécie que vivem no corpo de outra, do qual se retira um alimento. E também tem, que eu vou falar, é o saprofitismo, que são fungos e outros seres que se alimentam absorvendo substâncias orgânicas de matéria orgânica. Quero falar também sobre epifitismo, que é quando uma planta vive sobre a outra. Existe também outro elemento que chama simbiose, e ela pode ser definida como uma associação a longo prazo entre 2 organismos de espécies diferentes, que pode ser uma relação benéfica ou não. Mais um elemento
que chama comensalismo, que é uma relação ecológica, ou seja, acontece entre duas espécies diferentes. E a última é a fitofagia, que é a alimentação vegetal. E aí galera, meu nome é Rafael, para quem não me conhece. Eu vou estar apresentando a parte de fatores bióticos do livro de biogeografia que foi solicitado pra gente. E eu vou estar começando pelos aspectos gerais, que sintetizando basicamente os seres vivos, eles não só dependem dos fatores abióticos para eles coexistirem naquele sistema natureza. Eles também dependem dos elementos bióticos, certo? Rafa, mas o que são esses fatores bióticos? Fatores bióticos, gente, para entender melhor, são os consumidores, são os produtores, aspectos das cadeias. Quem já estudou ecologia vai lembrar das cadeias alimentares, das teias alimentares. Esses fatores bióticos é só a gente entender de uma maneira mais simples, levar ao pé da letra, fator. A gente entende o fator como um indivíduo, porque a parte biótico, bio, vida, é só entender assim, fica mais fácil. Então a gente vai estar falando desses fatores, da relação entre eles, entendeu? Não necessariamente de um produtor com um consumidor. Pode ser que seja com um consumidor primário e um secundário, uma relação de predação, por exemplo, que eu acho que já até foi apresentado, se eu não me engano. Se não foi apresentado, provavelmente vai ter aí no vídeo em algum lugar. Mas é basicamente isso, para ser melhor entendido, ok? E essas supostas relações de interdependência podem ser tanto algo benéfico para aquele ser que está inserido naquele habitat, ou algo maléfico que possa prejudicar ele. São essas relações que indicam a dinâmica daquele sistema, que deixam as coisas mais equilibradas no sentido como né, a natureza como um todo. É muito importante analisar essas relações vendo a própria natureza como um sistema isolado. E os seres que estão dentro dela, obviamente, vão precisar de certos controles, controle biológico, porque se a gente for analisar um nível trófico que está muito existente naquele âmbito ali, e um outro nível trófico que está muito abaixo, esse aqui depende desse para sobreviver. Então é por isso que a gente vai ter essas relações e esses sistemas dentro do próprio sistema que é a natureza. Então, recapitulando, os seres vivos, para eles viverem num sistema, eles não só precisam de fatores abióticos relacionados a eles mesmos, com condições boas para eles viverem. Eles também precisam desses fatores bióticos, que são as relações ecológicas que ocorrem naquele sistema natureza. Eu prefiro chamar de relação ecológica do que elementos bióticos, eu entendo melhor assim. A primeira relação ecológica que eu vou estar citando aqui é a de predação, que consiste, obviamente, quando um indivíduo vai predar o outro, certo? Quando a gente tem um leão contra uma gazela, por exemplo, a gazela vai morrer e o leão vai comer ela. Então é uma situação ruim para ela, né? Então não vai dar muito certo. Brincadeiras à parte, essa é a relação de predação. Bom, agora que a gente já falou de predação, a gente pode falar de competição. Se a gente for ter uma ótica bem ecológica e mais para botânica, a competição pode ser analisada, por exemplo, na sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? Por exemplo, tem um terreno inabitável, não vive nenhuma espécie ali. Provavelmente vai existir alguma espécie, alguma planta que ela vai começar a ter o seu desenvolvimento ali naquele território. Só que uma hora, por causa dessa planta, aquele território vai ser habitável para um outro tipo de planta. Por exemplo, de um porte maior. É sempre de porte pequeno, sabe? A primeira parte, a primeira fase. Essa primeira fase é chamada de espécie pioneira, que foi a primeira. E a partir disso, quando aquilo já está mais habitável para essa segunda era vem e o território é dela. E a partir dessa segunda era vai vir aquele ápice
por exemplo, da Mata Atlântica, da África, aquelas árvores enormes, que tomaram todo aquele território, porque já estava habitável para elas. Mas para ficar mais fácil e não entrar em outros aspectos da ecologia, a gente pode só relacionar a competição como competição de território, por exemplo. Tem duas espécies que coexistem no mesmo habitat, mas uma faz mal para outra, e por aí. Ou também a gente pode colocar a competição no sentido da própria alimentação do indivíduo, entendeu? Aquela competição de, quem come mais banana, por exemplo. Mas assim, no sentido ecológico, brincadeiras à parte, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender, e eu espero que eu não esteja falando nada errado. Mas, em tese, a competição se caracteriza, mais fácil de entender, como uma competição de um território, por exemplo, determinado, ou de uma alimentação para várias espécies que se alimentam do mesmo fruto, por exemplo. Também vamos ter a zoofilia, que é basicamente a fecundação ou a polinização que as flores vão estar fazendo por intermédio de insetos, por exemplo, a abelha. A gente tem aquele caso clássico da abelha levar o pólen e a flor, esse pólen entrar na flor e ir lá para o interior da flor, fazer aquela fecundação toda, que é estudado na parte de botânica, por exemplo. Então essa é a parte de zoofilia, que é uma relação ecológica, creio eu. E por fim, temos a parte de interrelações e também de interferências antrópicas. Elas estão meio que conectadas, certo? As interrelações não dependem apenas de flora e de fauna, elas também dependem da gente, dos seres humanos, certo? Por isso que vem a parte de interferências antrópicas. Sintetizando, interferências antrópicas são basicamente toda ação do homem que interferem na natureza, certo? Esse assunto levou grande destaque após os seres humanos começarem a destruir a natureza e influenciar em vários outros setores do mundo, certo? E esses dois contextos podem influenciar diretamente na biosfera espacial, com 3 práticas, que eu vou estar explicando no próximo. Essa parte você corta, entendeu? Você deixa nas 3 práticas. Parou 3 práticas? Corta. A primeira parte a ser analisada, a primeira prática, é pela agricultura, que vai estar ajudando a crescer a biosfera no sentido das plantas, certo? Uma espécie de plantas vai crescer, que é, por exemplo, feijão, o trigo, a soja, por exemplo. E também algumas espécies animais, por exemplo, boi, é um bom exemplo, certo? Esse tipo de prática vai estar influenciando muito para alguns animais, vai estar favorecendo muito a situação deles, porém não favorecendo outras, entendeu? Então, é num sentido que acaba ajudando um e prejudicando o outro, entendeu? Porque para você ter um plantio, antes de você plantar em algum lugar, se você pega um terreno, é óbvio isso, você vai ter que destruir tudo aquilo para depois você plantar outra coisa ali em cima, correto? Então, e aquela biosfera que estava ali, aquela biodiversidade de plantas, na verdade, né? Aquele sistema todo foi desmatado para existir outro, entendeu? Então, assim, acaba sendo vantajoso num sentido e prejudicial em outro. E também podemos falar dos agroecossistemas e reflorestamentos. Por eles serem monocultura, eles têm uma menor complexibilidade do que os ecossistemas naturais, ou seja, os ciclos biogeoquímicos deles e o jeito de que eles reciclam as coisas, óbvio, são de maneira muito mais simples, ocasionando assim um crescimento exagerado das populações, certo? Ou seja, vai ter um nível trófico muito lá acima, e que provavelmente nesse sistema, nesse sentido, vai acabar causando pragas, entendeu? Pragas, e com crescimento exagerado disso, a única maneira de isso ser controlado é pelo controle biológico, que também é uma relação a ser analisado na ecologia. E, como terceiro fato antropológico, os modos modernos de transição, de deslocamento criados,
acabaram quebrando as barreiras biológicas existentes. Ou seja, espécies que antes se limitavam a uma área muito pequena por causa dessas barreiras naturais que existiam, essas barreiras biológicas, agora elas não se limitam mais àquele pequeno espaço, aquele pequeno habitat delas. Elas podem tanto partir de um pequeno para muito grande até num outro continente, por exemplo. Então é isso, basicamente os fatores bióticos, as relações ecológicas e todos os sistemas analisados e estudados estão aí, eu espero. E assim, encerrando a minha parte do trabalho de dinâmica de sistemas, analisada a partir do livro Biogeografia.